Virar um ano novo sem renovar a mente é repetir fracassos. A paz do Senhor Jesus Cristo, valentes da fé. Você quer um ano novo ou apenas mais um ano onde os mesmos pensamentos vão sabotar o seu potencial? Você quer um ano novo ou apenas quer mais um ano onde os mesmos pensamentos vão limitar sua fé e te prenderem em um ciclo de derrota? Hoje eu quero te dizer sobre essa realidade. A sua mente é o campo de batalha do seu destino. E ela precisa virar antes do calendário. Mas se o calendário já virou, fazer o quê? Mas ainda há tempo de mudar a sua mente. Ainda há tempo. Basta você querer que seja hoje o tempo de mudança da sua mente. Nós estamos ministrando uma série de estudos agora no começo do ano, falando sobre um novo tempo começa em você. O Senhor nos inspirou fortemente a trabalhar esse tema e a gente está compartilhando aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Nós estamos assim em alguns movimentos, alguns ciclos de aprendizado. No primeiro ciclo que nós tivemos ministrando, as 3 primeiras mensagens dessa série, nós falamos sobre o encerramento dos ciclos. Nós falamos sobre descarregar os pesos, a mochilinha que nós costumamos carregar, que vem de geração em geração, de anos após anos, aquelas mochilinhas de peso desnecessário que a gente vive buscando. Nós falamos sobre esse buscar a cura para o passado, para que a gente possa avançar o novo ano livres, curados. O Espírito do Senhor está sobre nós para trazer libertação sobre nossas vidas. Hoje nós vamos mergulhar, sabe, agora no seu reposicionamento interior. Hoje nós vamos falar sobre a sua mente. E reposicionamento interior vai e precisa começar pela nossa mente. Porque o novo tempo não nasce onde a velha mentalidade ainda governa. Põe atenção nisso, valente da fé. Põe atenção nisso, minha amada e meu amado. O novo tempo não nasce aonde a velha mentalidade ainda governa. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não pegou a Bíblia, não? Vou esperar, pega aí. Já pegou? Então vamos lá. E sedes, e não sede conformados, não é sede não, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não nos chama para uma pequena mudança, Ele nos chama para uma transformação, uma verdadeira metamorfose interior, que precisa começar onde? Precisa começar na minha mente, precisa começar na tua mente. A pergunta que fica ecoando hoje para mim e para você é: será que nós estamos dispostos a nos permitir a essa transformação? Porque quando a gente está disposto a permitir essa transformação vai mexer com a nossa estrutura. E às vezes a gente canta aquele louvor, né, para entrar na casa, mexe com a minha estrutura e tal, né? Mas na verdade, quando Deus começa a se mover para mexer na nossa estrutura, a gente esperneia, a gente pula, a gente não aceita. Não adianta, mano. Se a gente não aprender isso hoje, este ano de 2026, não vai ser
diferente dos outros anos. Deus, ele muda destinos mudando pensamentos. Deus muda a tua vida mudando a maneira de você pensar. Isso é um princípio fundamental do reino. Se os seus pensamentos são os mesmos, suas atitudes serão as mesmas, suas escolhas serão as mesmas e os seus resultados, consequentemente, serão os mesmos. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 23, versículo 7, a gente já até falou sobre ela por aqui, diz que porque como imaginou a sua alma, assim é. O que você pensa sobre você mesmo, sobre Deus, sobre suas possibilidades, moldam a sua realidade. Anota isso aí. O que você pensa sobre si mesmo, o que você pensa sobre Deus, o que você pensa sobre as possibilidades, vão moldar a sua realidade. O apóstolo Paulo nos exorta a não vos conformardes com este mundo. E você sabe o que isso significa? Significa não se deixar moldar pelos padrões, não se deixar moldar pelos valores e crenças que o mundo impõe sobre nós. O mundo te diz para viver ansioso, o mundo te diz para temer o futuro, o mundo te diz para duvidar da sua capacidade, o mundo te diz para cobiçar o que não tem, o mundo te diz para proclamar o que não deu certo. É isso que o mundo diz. É isso que nós estamos vendo o girar do mundo. Você já parou para perceber que as pessoas, elas festejam mais os seus fracassos do que as suas vitórias? As pessoas torcem mais para que você fracasse do que você alcance a vitória. É esse o moldar que o mundo tem colocado na sociedade. João capítulo 16, versículo 33, Jesus declara assim, ó: tenho-vos dito isto, para que de mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos alerta sobre as aflições do mundo. Mas ele nos oferece o quê? Ele nos oferece paz. Põe atenção aqui em mim. Sabe o que isso revela para mim e para você? É que a gente precisa resistir à pressão da mídia. A gente precisa resistir às redes sociais. Às vezes a gente começa a vivenciar o processo da cultura que muitas vezes nos promovem ao negativismo. Às vezes nos promovem a autopiedade. Às vezes nos promovem a mentalidade de vítima. Mas a ordem que a gente vê no texto sagrado, querido, não é para que a gente continue avançando, sendo moldado pelos padrões do mundo. O que nós vemos no texto sagrado, sim, é que nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, do vosso entendimento do texto sagrado. Porque o tempo todo nós somos bombardeados com informações, e o mundo tentando nos conduzir. Quando a gente pega o texto sagrado, então, a palavra grega para transformados aqui é metamorfo. De onde vem o que? A palavra que é metamorfose, que é o que? A mudança radical. Um exemplo para você entender mudança radical é daquela largata que se torna em borboleta. Não é uma maquiagem exterior, amada e amada. É uma mudança na essência que começa onde? Na nossa mente. Nós estamos entrando em 2026. Nós já viramos o ano. Até quando a gente vai continuar maquiando o nosso exterior e achando que nós vamos conseguir alcançar aquilo que um ano todo nós tentamos alcançar? Com as mesmas mentalidades, nós não vamos conseguir chegar lá.
Eu preciso então buscar, porque a essência da mudança precisa começar onde? Na minha mente. Paulo está falando sobre renovação. E como é que essa renovação acontece, pastor William? Primeiro, a renovação acontece pela palavra de Deus. A Bíblia é o bisturi de Deus para sua mente. A palavra de Deus nos expõe mentiras. A palavra de Deus revela verdades. E ela o quê? Expondo mentiras, revelando verdades, ela nos reprograma o nosso cérebro para pensar como Cristo. As Sagradas Escrituras em Hebreus capítulo 4, versículo 12 declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções de corações. Então permita que a palavra de Deus ministre em sua mente. Mente aqui, intelecto, mente aqui, coração, emoção. Permita que ela trabalhe na tua vida. Como nós somos renovados, como essa renovação acontece? Pela captura dos pensamentos. Temos que ser intencionais em derrubar as fortalezas mentais. Existem fortalezas mentais que foram estabelecidas na nossa mente. No decorrer dos dias, dos anos que se passaram, nós estabelecemos dogmas, princípios que se tornaram fortalezas que nos impedem a romper para o sucesso. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, Paulo declara: derribando fortalezas, arrazoemos a toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Em suma, nós não podemos permitir que qualquer pensamento tenha livre acesso à nossa mente. Nós temos que filtrá-los. E filtrá-los pela verdade de Cristo. E filtrá-los pela verdade da palavra. Não pereça por falta de conhecimento. Aprenda a palavra, tenha conhecimento para ter o filtro, para poder o quê? Não ser enveredado pelos pensamentos que o mundo tem lançado. Como é que essa restauração vem, essa renovação acontece na nossa vida? Talvez seja a pergunta. É pela escolha consciente. A renovação da mente não é passiva. Você escolhe no que vai pensar. Quando Paulo, escrevendo aos irmãos lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, não seja passivo. Escolha o que você vai pensar. Não deixa o passarinho que está voando na tua cabeça fazer ninho. Você consegue entender isso? O problema é que tem muita gente deixando um passarinho fazer ninho. E depois vai querer o novo como? Caminhar para um futuro melhor? Como? Se a nossa mente não for renovada, como nós vamos alcançar novas coisas na nossa vida? E sabe, queridos, o que eu vejo? O maior objetivo final dessa renovação, o maior objetivo final do que o texto sagrado nos fala para buscarmos essa renovação da nossa mente, e eu penso que é o que eu anelo, o que eu mais anelo, e acredito que é o que você mais anele, é o experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso, o objetivo maior dessa renovação da nossa mente é isso. A nossa mente, ela vem cauterizada, a palavra seria essa, cauterizada pelas nossas experiências passadas, e nas nossas experiências passadas, não estou falando de outra vida não, tá, irmãos?
mas as nossas experiências passadas, os nossos traumas passados, as feridas causadas, os contextos de fracassos. Uma mente renovada não apenas entende a vontade de Deus. Uma mente renovada, ela experimenta e vive plenamente a vontade de Deus. Você começa, com a mente renovada, você começa a ver o mundo com os olhos de Deus. Você, com a mente renovada, começa a reagir como Cristo. Começa a discernir as suas direções. Deixa eu te dizer, valente da fé, essa é a chave para um novo tempo de propósito e vitória. Então, por isso que nós precisamos dessa renovação. Por isso que nós precisamos refletir sobre isso. Se Deus muda destino, mudando os pensamentos, então hoje é o dia da cirurgia espiritual na sua mente. Para um pouquinho o que você está fazendo, põe atenção aqui no que eu estou te dizendo. Eu quero te fazer uma pergunta que vai direto ao ponto. Que pensamento precisa morrer hoje para que o novo tempo de Deus possa nascer em você? Que pensamento precisa morrer hoje para que o novo de Deus possa nascer em você? É o pensamento de que eu não sou capaz? Lembre-se, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o pensamento de que eu não mereço o novo de Deus? Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23 declara: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Qual o problema? São os pensamentos de que já é tarde demais para mim? Isaías 43, 19 vai nos declarar: eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Entenda, filho. Começa a refletir agora, filha. Qual é o pensamento? É um pensamento de vitimismo? É um pensamento de reclamação? De achar que o mundo conspira contra você? Em 1 Tessalonicenses 5,18. Eu vivi muito esse texto na minha vida através do discipulador. O texto fala assim: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. A graça do Senhor te basta. Para com esse pensamento de vitimismo. Para de murmurar, de reclamar. Para de achar que o mundo conspira com você. O novo exige uma nova mente. Uma mente livre, uma mente renovada, uma mente cheia da palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus, se encha do conhecimento de Deus, se encha do poder de Deus. Está conseguindo entender? Se você está conseguindo entender, coloca aí no comentário: eu estou conseguindo entender. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor Deus, nesta hora reconhecendo que muitas vezes fomos conformados com este mundo. Reconhecendo que muitas vezes fomos conformados com seus padrões de pensamento que nos aprisionam. Padrões que nos impedem de avançar, Senhor. Senhor, nesta hora nós queremos chegar diante de Ti, queremos te pedir perdão, Senhor, ó Deus, pela velha mentalidade. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelos pensamentos de dúvidas, de medo, de incapacidade, de amargura, pensamentos de autossuficiência, Senhor.
Hoje, Senhor, sendo confrontado com a Tua palavra, Pai querido, nós queremos clamar ao Senhor. Clamamos ao Senhor pela revelação a cada dia da Tua palavra. Clamamos ao Senhor, ao Teu Espírito, Senhor, ó Deus, que nos ajude a renovação da nossa mente, que nos ajude, Senhor, ó Deus, a essa transformação em nosso viver. Quebra, Senhor, ó Deus, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Ti. Senhor, ó Deus, nesta hora, vem com martelo espiritual e quebra essas fortalezas, Senhor. Senhor, leva cativo todo pensamento, Senhor. Leva cativo todo o nosso pensamento. Nós queremos levar diante de Ti os nossos pensamentos, Senhor, ó Deus. Porque queremos andar em obediência a Cristo, Senhor. Que possamos, Senhor, ó Deus, Pai querido, Pai amado, conduzir os nossos pensamentos sempre verdadeiros, que possamos conduzir os nossos pensamentos sempre puros, que possamos conduzir os nossos pensamentos sempre amáveis, que possamos, Senhor, conduzir os nossos pensamentos sempre justos. Ó Deus, transforma-nos, mas não por fora, Senhor. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora, para que, Senhor, ó Deus, nós possamos verdadeiramente experimentar e viver, Senhor, a Tua boa, agradável e perfeita vontade no novo tempo que se inicia, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos ser transformados, Senhor. Queremos nos deixar ser transformados para que o ano de 2026, Senhor, ó Deus, Pai, seja o melhor ano de nossas vidas para a glória do Teu nome. Operando, Senhor, em nós, quem impedirá? Então tenha liberdade, Senhor, de operar em nós para a glória do Teu santo nome. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tem fortaleza para ser quebrada aí? Acredite, coloque diante do Senhor. Ele quer mudar a história da sua vida. Bom, se essa palavra mexeu com você, você sentiu o Espírito Santo te desafiando a renovar a sua mente, deixa eu te dizer, não ignore aquilo que o Senhor tocou na tua vida no dia de hoje. Amém? Bom, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa virar a mente hoje e continue conosco nessa série tão profunda e tão tremenda que Deus tem ministrado ao nosso coração. Porque o novo tempo começa quando a sua mente é renovada. Deus abençoe a tua vida. A paz do Senhor Jesus Cristo, valente da fé. E até o nosso encontro. Clica aí no sininho, amém? Para receber a notificação no nosso próximo vídeo. A paz, ama a tua vida e Jesus também.